Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música. Sempre na sexta-feira, às 3 da tarde, no Brasil de Fato FM 98.9 e também no seu aplicativo de streaming preferido, no canal de YouTube do Brasil de Fato e também no site do brasildefato.com.br. Episódio número 102, hoje ainda semi-recuperado do carnaval, presença ilustre do baixista das estrelas, Alberto Continentino. Olha, pelo papo vocês vão ver, não é mole a lista de pessoas com quem ele já tocou, sem contar que é um dos grandes baixistas da história desse país. Realmente, cara, extremamente talentoso, extremamente criativo, linhas de baixo super marcantes, daqueles caras que se você ouve na gravação dá pra saber que é ele. A gente que se trombou algumas vezes há muitos e muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte, e vocês vão ver o papo, a gente falando sobre o disco novo dele, Cabeça a Mil e o Corpo Lento. Confere aí. Alberto, muito bem-vindo aqui no Sabe Som. Lançando ainda o disco, né? Sim. Pode-se dizer que está lançando o disco já do ano passado, Cabeça a Mil e o Corpo Lento. Mas vem cá, do Continentrio pra cá, eu não sei se você tem essa informação. Você sabe que eu fui em todos os shows do Continentrio na Utópica Marcenaria, lá em Belo Horizonte, mesmo, né? Ah, então você é de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Teve uma hora que você falou alguma coisa de mineiro aí, bem... Credence, como é que é? Credespada? Aí eu falei, rolou um Minas Gerais aí. Eu deixo escapar de vez em quando. Eu deixo escapar um uai também. O uai eu falo que é um termo insubstituível. Vocês têm um pedaço da família lá, né? Tem. Eu não sabia, né? Eu achava que todo mundo era de Belo Horizonte, até porque essa época bendita época ali da Utópica Marcenaria lá em Belo Horizonte, ali entre 2002 e 2004, quando eu tava morando lá, tocando toda quinta-feira, fazendo minha roda de samba lá com o Copo Lagoinha. E direto tinham vocês lá e tal. O Kiko, seu irmão, já tava com o Milton na época, eu acho, né? Sim, já tava com o Milton. E aí, nas minhas fugas das rodas de samba, roda de choro e tal, eu tocava muito com o Limão, cara. Ah, que legal, cara. Pô, Limão é tipo o nosso quarto irmão. Exato, na época vocês já falavam isso, tinha um lance ali, né, tinha uma sinergia legal demais ali. Essa época é uma época boa porque a gente, eu sou carioca, nasci no Rio, mas a gente teve uma fase de morar em BH, eu tive dois momentos, né, eu tive a infância mesmo, quando meus pais eram casados e foram morar em Belo Horizonte, a família toda foi pra lá, minhas irmãs nasceram lá, mas eu e o meu irmão Jorge nascemos no Rio, e o Kiko, que é o mais velho, é mineiro mesmo, nasceu em Belo Horizonte, e aí depois eu voltei pro Rio, quando eles se separaram, porque minha mãe é carioca, a família da minha mãe é toda do Rio. Voltei pro Rio e depois eu tive uma época que eu voltei pra lá pra morar com meu pai numa casa com o Limão e com o Guilherme Monteiro também, guitarrista, que também a gente tinha um trio que era o Falange 36, porque a casa era a Palmira 36, então a gente tocava muito na Utópica também. Talvez você tenha ido também, porque a gente fazia muito Continentrio e esse trio. Eu acho que eu já tinha voltado pra São Paulo já, porque eu nasci Não, mas lá, é essa fase aí, é essa fase, porque isso aí começa em 94. E aí depois a gente tinha essa coisa que a gente, mesmo voltando pro Rio, estando no Rio, trabalhando aqui com o Milton, eu tocava com o Ed Mota, não sei, a gente tinha um negócio que a gente ia em Belo Horizonte tocar, assim, essa coisa do Continentrio foi muito, porque a gente também tem uma tia, a Celina, que ela que organizou o Continentrio, ela que fez a coisa acontecer. Era a família inteira em prol ali do negócio, né? Celina... Então a coisa aconteceu muito em Belo Horizonte mesmo. A gente foi onde a gente mais tocou. Celina organizando, seu tio tirando foto. O Linquinho, pô, você tirando foto, Maria ajudando a divulgar. Caramba, você conhece a família toda. Pô, surpresa boa. É que, na verdade, assim, você, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Você é o último que eu tô conhecendo ao vivo, assim. No máximo, a gente deve ter dado um oi, assim, ali naqueles rolês ali de Utópica e tal. Porque depois o Jorge, cara, eu encontrei ele... Teve uma época que a gente encontrava direto. Ele tava morando em Nova York, ali
entre 2011 e 2013. Eu tava tocando com o Criolo e a gente foi algumas vezes pra Nova York. E aí encontrava com ele toda vez, ele fazendo Forró in the Dark lá no Blue. Acho que a gente chegou a tocar junto lá essa época. Teve até alguma situação aqui, eu não tô nem lembrando. Eu tava lembrando disso agora vindo pro carro. Dele, eu não sei se eu cheguei a emprestar um saxofone pra ele aqui em São Paulo, ou se ele falou comigo, mas depois arrumou. Mas eu lembro que teve uma história assim. Legal. A gente se encontrava e tal. E o Kiko também a gente virava e mexia lá, encontrava lá. Só a gente mesmo que não tinha encontrado, porque o resto do pessoal tava todo mundo lá em Belo Horizonte lá. Pô, e o Limão, cara, faz muito tempo que eu não vejo o Limão, cara. Faz muito tempo mesmo. Depois que eu voltei pra São Paulo aqui em 2004, meio que entrei aqui no Vortex aqui de São Paulo aqui, não saí muito mais, assim, não voltei muito mais pra Belo Horizonte, assim, só pra coisa de família. Cara, eu achava que esse disco era o seu segundo disco solo, e não é, né? É o terceiro. É o terceiro. Já teve... Teve o Ao Som dos Planetas, que eu lancei em 2015. Tem 11, vai fazer 11 anos. Aí depois de 2018 eu lancei um Ultra Leve, que é um disco de jazz, assim. Eu quis fazer um disco jazzístico mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma jogada estética também de som, assim, que ele não fica naquele lugar comum também do jazz. Ele tem uma sujeirinha no som, assim, umas ambiências malucas. Aí tem uma sonoridade, tem vibrafone, tem percussão, tem uma coisa afro-cubana também. Sim. E aí o terceiro, que agora é o Cabeça Meio Corpulento, que também tem muita... É um disco de canção, né? Um disco que... Então, justamente... que eu nem considero tanto canção, mas eu acho que é uma forma de explicar, assim... É um disco cantado, né? Cantado, exatamente. Não é exatamente um disco Exatamente, não é um disco de canção formal, assim, eu acho. E isso tudo tá isso tudo é pensado, assim, isso tudo é calculado, assim, de certa forma. Dá pra ver. Tem um cuidado ali estético, né, uma coisa técnica, né, coisa de mixagem, coisa de, né, escolhas. Quem não toca, quem nunca gravou um disco não faz ideia, mas a gente pode escolher tudo ali, né? Exatamente, difícil é isso. A gente pode mexer na receita ali, colocar as quantidades que quiser. Então, toda decisão ela é tomada e ela impacta bastante o que vai chegar no final, né? Pô, foi engraçado, porque aí agora de manhã eu tava em casa preparando almoço, dei uma escutada no disco, e aí eu falei assim, peraí, deixa eu dar uma ouvida aqui no Continente de novo. Cara, muita doideira, assim, porque numa escuta assim mais... vamos dizer assim, né? Mais um passadão, assim, dá play em um, dá play em outro, assim. Não tem tanto a ver, né? Não. Óbvio, né? Que depois quando você começa a prestar atenção, você fala assim, tem uma notinha aqui, tem um jeitinho aqui, tem um negocinho aqui que... né? Coisa do sotaque mesmo de cada um tocando, assim, né? Depois que você vai percebendo, assim. Mas vai pra um outro lugar, assim. Eu até fiquei surpreso, assim, de ser um disco inteiro de canções ou, né? Enfim. Porque eu acho curioso também esse negócio, né? Coisa de ser músico e tal. Eu falei assim, eu vou deixar várias abas soltas aqui pra gente ir conversando, porque eu não sei se você, assim como eu, teve essa coisa, assim, da criação de músico, assim, né? De que, pô, você vai ser um músico, você é um músico instrumentista e você vai, entendeu? Vai fazer suas músicas, vai fazer seus solos, improvisos e tal, e é isso. E o Continente Trilha era bem isso, assim, um som de músico, assim, né? Os músicos tocando bem pra cacete. E aí, ao longo do tempo, assim, parece que a gente vai abrindo a cabeça cada vez mais, assim, Eu acho que o que conecta muito, assim, tudo... tem a ver com a origem de tudo, que é um pensamento que vem muito da minha família, vem muito do meu pai e dos meus irmãos, que é um pensamento do jazz, mas assim, como uma filosofia, não como uma coisa formal ou estética, assim, uma coisa profundamente mesmo. E eu acho que isso é o que conecta tudo, entendeu? Então eu acho que o jazz está muito presente no Cabeça Meio Corpulento de uma maneira, não explicitamente assim, é um disco de jazz, mas eu acho que até a evolução do jazz, assim, hoje em dia, por exemplo, que eu não acompanho tanto aquele jazz muito cabeçudo de Nova York, da galera que estudou na Berkeley e tal, e eu já vejo outras cenas acontecendo, onde o jazz é explorado de outra maneira, mais pop, mais com uma
excelência de produção também, com cuidado daquilo, né? Então eu acho que o meu caminho também, eu acho que tá muito forte, Belo Horizonte, Harmonia, ver Neném tocando ali. Meu pai tinha um lugar chamado Pianíssimo, que era meu pai e minha mãe, eles tinham um jazz club, assim, em Belo Horizonte, onde acontecia, desde criança eu via aquilo. Então, aquele calor ali dos músicos tocando, tudo isso... Dá a informação completa, quem é seu pai. Meu pai é o Mauro Continentino, a minha mãe é a Marisa Gandelman, e a gente teve esse período em Belo Horizonte lá, onde tudo começou, assim, né? E eles tinham essa casa que era o Pianíssimo. Então, esse é o começo, isso me marca muito, assim. E aí, depois eu me tornei um músico, um instrumentista, um músico capaz de acompanhar vários artistas, como eu acompanhei. E aí eu fiquei meio como uma esponjazinha também, absorvendo informações. E eu me deparei assim muito numa coisa da cena da música brasileira, assim, alternativa, contemporânea, onde se explorava muito múltiplas formas de arte, assim, sabe? E aquilo aquilo me interessava muito. Então, quando eu comecei a tocar com pessoas como Cassim, como Domênico, eu tive uma grande fase tocando com o Ed Mota também, que foi um cara que me aplicou muito som, que abriu um universo, assim. Eu achava que eu sabia tudo e quando fui ver eu não sabia nada. E aí ele me mostrou muita coisa. E até ele... eu transcendi um pouco até a rigidez que ele tem, assim, das coisas. Que eu vi muito disso também, né? A minha família também tem uma rigidez também, estética, de aceitar certo tipo de coisa e não aceitar... colocar coisas como menores, sabe? E depois eu fui quebrando tudo isso. Então eu tive uma trajetória que me levou muito a essa coisa de onde foi parar, né? Então eu acho que eu consegui, sempre nos meus discos eu tento sintetizar isso, sabe? E através dessas janelas de criação, assim, que são cada momento desses 3 momentos, né? Então abre-se uma janela de criação ali, de composição, e aí foi isso. Você compõe focadinho, assim? Tipo, tô a fim de fazer um trampo assim, e aí começa a desenvolver, ou tipo... Eu tive essa coisa de canção começou muito, como eu falei, uma época que eu tocava com a Adriana Calcanhoto, e com o Cassim Moreno Domênico, o grupo mais 2, e eles estimulavam, eles botavam muita pilha. E falava, pô, me traz uma melodia que eu vou fazer uma letra. E aí o que eu comecei a tomar gosto pela coisa da canção, aí eu exercitei muito isso. De compor muita melodia. Vou te fazer uma pergunta. Nossa, eu vou te fazer. É muito pergunta de músico mesmo. Mas assim, você teve algum choque, assim, a hora de começar a trabalhar dentro desse universo da canção, assim, e a galera opera com a cabeça completamente diferente, não tem a preocupação, né, de virtuosismo, de nada, assim, né, um outro tipo de pensamento, assim. Sim. Rolou um... Eu acho que esse rolou, mas eu acho que foi muito positivo, assim. Foi muito de... Geralmente eu acho que mas... Eu acho que eu sempre tava com o radar muito aberto, assim, e tentando entender, assim, sabe, tipo, algo que eu não gostava, que eu achava estranho, que eu achava a maneira de fazer, sabe? E eu falava... Só pra explicar porque eu tô perguntando isso, que eu lembrei, o primeiro disco do Metade de 2011, aí eu lembro de conversar, assim, com algum amigo, assim, dessa época mais do jazz e tal, não sei o quê. E o cara vira e falou assim, pô, o disco é seu? Como assim o disco é seu? Tem 2 solos só. Não. Né? Esse tipo de pensamento eu já abandonei há muito tempo. Porque eu acho que, assim, inclusive, a referência ali que é o jazz, né? Eu acho que o que eles estavam fazendo ali, eles estavam revolucionando. Eles não estavam, assim... preocupado
seu solo, meu solo foi foda, seu solo. Eu não sei se eles tinham... Os caras que eu admiro, assim, eu acho que eles estavam revolucionando mesmo, eles estavam fazendo uma coisa que transcendia essa coisa do solo, da virtuose, já era muito comum, já era uma coisa que... Isso aí não é nada pra eles, assim, entendeu? Sim. Então eu acho que eles transcendiam na arte, assim mesmo. Então eu acho que isso é que me interessou. Eu nunca... Eu, por exemplo, até nos meus 3 discos, assim, eu como instrumentista, gravei muitos álbuns que eu considero que os meus discos eu não tô tocando, talvez tenha discos que eu esteja tocando melhor do que no meu, entendeu? O meu instrumento. Tem discos que talvez eu me destaque mais como instrumentista do que no meu. Talvez o músico, o baixista que me admira e fala, pô, vou ouvir lá o disco do Alberto pra tirar umas linhas de baixo, ver se tem um solo maneiro, e essa pessoa se decepciona. Não tem. Entendeu? E eu sei que se decepciona, que eu saco isso. E aí eu falo, cara, vai ouvir um outro disco que eu gravei, que é maneiro, sei lá, tem um disco do Ed Mota, um disco do Marcos Valle, tem altas linhas de baixo que eu gravei ali, eu tava totalmente focado nisso. No meu disco eu não tava focado nisso, tava focado no todo. E o objetivo era fazer um disco bem produzido, sabe, com boas composições, com bons arranjos, com ideias criativas, inventivas, fora do formal, sabe? Então o objetivo é ter esses elementos, mas naturalmente também, não ser uma coisa, porra, quero gerar lâmpada e fazer um negócio. Sim. Então é todo mundo natural, e tem muita colaboração também. Eu acho que assim, eu sempre falo que a grande composição que eu faço é a escolha dos parceiros e das parceiras, e da banda, e de quem tá comigo, quem tá gravando, quem tá operando, quem tá mixando. Então é muito... É nesse ponto que eu acho que assim, que eu acertei assim, foi na escolha e aí na hora que tá todo mundo no estúdio, a coisa é moldada de um jeito que eu mesmo não consigo ter uma previsão do que vai acontecer, mas eu sempre dali vai sair alguma coisa. Então essas coisas que me interessam, entendeu? Eu não tô interessado em fazer um álbum no qual eu esteja me destacando como instrumentista. Eu quero fazer um álbum bonito, um álbum legal, um álbum que a galera vai curtir e em primeiro lugar, que eu vou curtir. Que tem a ver com as coisas que eu gosto também, entendeu? E eu ouço isso, eu não ouço muita fritação, eu não ouço um disco por causa de um baixista. Teve essa época, né? Não, tive essa época e também isso que eu tô falando não é radical, porque, pô, eu adoro, tem vários baixistas que eu adoro, então eu me ligo, claro que eu ouço e fico no universo também, mas não é o principal, não é o cerne, não é o principal motivo de eu estar ouvindo, né, de eu estar procurando algo que vai me acrescentar como instrumentista. Acho que eu escuto coisas que vão me acrescentar como artista. E escuto coisas que eu tenho prazer de escutar. E as coisas que eu tenho prazer de escutar são isso. Acho que talvez a maioria das coisas sejam cantadas. Mas assim, sem barreiras. Eu gosto de música cantada, eu ouço muita música instrumental também. O que você tem escutado assim recentemente que tem tomado mais assim sua atenção? Eu tô assim, eu fui meio pego por essa cultura meio dispersa da internet, do algoritmo, do playlist, dos streamings. Geral tá assim. Ouvindo coisinhas assim, e difícil, assim, é raro eu assim, recentemente descobri novos álbuns e tal. Eu tenho, assim, se eu não fizer um esforço, eu acabo escutando música velha, música antiga, dos anos 60, também. Dos anos 70, que eu acho que é um período... Eu não sei ainda explicar por que motivo que aquela época foi feita tanta coisa genial, assim. Deve ter uma explicação da indústria, do momento político, da geopolítica do mundo, deve ter alguma explicação para isso, mas eu acho que eu não sei se é um... Eu percebo que os artistas, né, você a gente fica tem essa muito, conexão, a gente se conecta época... muito, e eu fico pensando assim, pô, os anos 70, quando é que os anos 70 vão acabar?
Não acaba nunca. Eu já falava assim, acho que quando a gente entrar na década de 20, vai acabar esse negócio. Vai acabar esse negócio de anos 70, de vintage, não sei, acho que vai acabar esse negócio, não acabou até agora, acabou, né, galera? Cara. E é uma coisa grande, assim, uma coisa mundial. Tá no mainstream, né? Cara, eu não sei se... Bom, isso é totalmente da minha cabeça. Não sei se é ainda assim algo muito pré-indústria, assim, num sentido, né, de tipo... Os anos 80 foi aquela coisa, né, da cultura de massa. Que é interessante também, eu gosto muito também, né, hoje em dia. De linha de montagem, né, as coisas passando pela fábrica, assim. Me parecia que talvez até por uma dificuldade de circulação de ideia, né, as pessoas, não era tão simples assim as pessoas se encontrarem nessa época, né, e aí você tinha mais tempo, né, a circunstância proporcionava melhor você criar algo mais seu, ter um pouco mais de liberdade, assim. Me parece que é uma época ainda mais livre de fórmulas, assim, sabe? Uhum. Não sei. Eu até conversando um pouco, né, com a galera um pouco mais velha, né, quem tava trabalhando nessa época, assim, eu já ouvi de algumas pessoas, assim, né, que da metade dos 80 pra frente, assim, tudo começou a virar... eu sinto tem muito fórmula. Tem um 84 ali, né, por ali, 84, 85, que... Cara, eu lembro, eu troquei uma ideia com o Maurício Pereira uma vez, e o Maurício falou que no disco dos Mulheres Negras, não que tivesse também um grande rigor da gravadora, porque eles eram artistas pequenos ali, os caras não estavam colocando muita ficha neles e tal, falou assim, mas assim, tinha uma planta. Uhum. Ó, tem que ter um sertanejo, tem que ter uma música que fala de tal coisa, tem que ter tal... Sim, a liberdade artística... Aí começa um pouco você ter que pagar esses pedágios todos, assim, né? Me parece que antes disso, assim, era isso, acabava tendo essa liberdade, e assim, pro bem e pro mal, né, cara? Pro bem e pro mal, porque assim, aí você tinha estúdios incríveis, né? Você tinha um hardware incrível, era acessado por pouquíssima gente, né? Uhum. Eu provavelmente não ia estar gravando disco nos anos 60. Mas tem algo ali, né, cara? Tem um lance ali de sonoridade. Não, e é isso, até hoje eu descubro coisas, assim. Então, tipo, às vezes, o que você tá ouvindo, aí eu tô, tipo assim, descobrindo ainda tô ali, volta e meia aparece. Cara, e assim, legal você ter falado disso, porque teve uma coisa que eu percebi, assim, né, senti no disco, assim, de ter uma identidadezinha bem carioca. Óbvio, porque você tá ali com essa galera, com uma galera que tá criando muito, tá fazendo muita coisa ali no Rio hoje em dia e tal. Mas eu percebi um pouquinho, assim, sabe, dessa genealogia, assim, a coisa do Marcos Valle, até um negócio, cara, aí, de novo, né, a porra do streaming, né, a gente ouve as coisas e tal, e aí, puta, aí não guarda o nome, não lembra qual música que é e tal. Mas quando entra o naipe de metais, assim, não só o tipo de arranjo, mas também a sonoridade, assim, uma sonoridade que remete muito Black Rio, tem algo ali, né, do sax tenor com o trombone, um trompete um pouquinho mais escondido, ele parece muito, e aí fiquei um pouco com essa sensação, assim, de ter essa parada, assim, né, essa preocupação estética mesmo, né. É natural, totalmente natural, que são coisas que estão na corrente sanguínea, assim. Para mim, eu fico feliz que você perceba isso, que as pessoas percebam isso, porque eu acho que é importante a gente estar se comunicando, a gente está fazendo parte geograficamente, né, e temporalmente também do que a gente está. Então, eu acho bacana que isso se transparece. Tem também a escolha dos artistas que tipo assim, tem artistas, o Negro Léo, por exemplo, ele é um cara extremamente carioca, ele tá aqui em São Paulo, mas ele é extremamente carioca, cara, o jeito dele falar,
A Ana também, a Ana Frango tem o Cabelo, que é um personagem. São personalidades do Rio, assim. Sim. E são pessoas que eu escolhi para estar ali. Fora o Domênico e Cassim, o Quito. Pessoas que eu já convivo há muito tempo. Já converso, né? Eu tenho tem parcerias, tem músicas no disco do Cassim, tem arranjo no disco do Cassim, tem músicas no disco do Domênico. E uma pessoa muito legal também é a Silvia Machete, que é uma pessoa que ela é muito, muito amiga, parceira, brother, assim, de muitos anos. Já fizemos muita coisa juntos, já gravei discos dela, e aí, um certo momento, ela vai se aproximando de mim artisticamente. E me dá essa provocada, que ela começa a me mandar umas letras em inglês e falar. E eu falei, eu não sei fazer música desse jeito direito, e não sei o que e tal. E aí, quando eu comecei vou pegar esse desafio, vou sentar e quando eu comecei a fazer as nossas parcerias, que viraram o disco Honda, né, o que eu já fiz 2 discos com ela, né, o Honda e o Invisible Woman, que eu escrevi as canções com ela. Esse processo também, ele abriu a janela do Cabeça Meio Corpulento, sabe? Porque foi um momento em que tem uma coisa de composição que é muito importante e relevante nesse álbum. O meu terceiro disco seria outro disco, não seria esse. Seria uma coisa que eu já tinha começado. E eram feito de canções que eu sentava, tocava no violão, fazia uma melodia, não escrevo letra. Mandava para um letrista por WhatsApp, o cara devolvia por e-mail, sei lá. E tentava mandar pra Gal Costa, sabe? A Gal Costa gravou até uma música minha com o Jonas, que a gente placou lá com o Jonas Sá, que é outro parceiro que tá no disco também. E aí, vou investir nesse negócio de ser compositor, de canção e não sei o quê. Aí, Roberta Sá gravou uma música, o Ney Mato Grosso, a Adriana, sabe? Aí começou a virar um negócio que eu falei, legal, de repente eu vou tentar entrar nesse mercado que é bacana, autoral e tal. E várias músicas iam sobrando, porque você mandou 3, a pessoa pegou uma, aí você mandou uma, mas a pessoa gostou, mas não quer gravar, aí fica aquela música na gaveta. E aí, esse disco que eu tava fazendo, era essas sobras. Música que eu compus há 5 anos atrás, música que eu compus há 10, música que eu compus ontem, para objetivos diferentes. E aí, a pandemia, veio aquela pandemia que a gente deu reset na mente. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou deixar esse disco. Eu tenho um disco na gaveta que eu não sei se eu vou lançar algum dia. Vou deixar esse disco de lado, porque ele já tá se arrastando. E eu vou fazer um negócio que, assim, eu vou compor pra mim. Não vou compor pra outra pessoa. Vou compor pra mim. E eu vou compor num período curto de tempo, assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu marquei o estúdio, e com 2 parceiros, que é o Guilherme Lírio e o Thomas Arres, e o Pepe Monerá, do estúdio Rocinante. Porque a gente estava isolado, eu estava morando em Teresópolis, o Thomas estava morando no Vale do Cuiabá, Petrópolis, o Pepe estava em Araras, e o Guilherme Lírio estava no apartamento dele lá em São Conrado, e a gente estava trocando umas ideias, o Thomas mandava umas levadas para mim, fazia uns grooves, uns beats, e mandava, eu comecei a compor com ele, sabe? E aí tudo isso me inspirou, e eu tinha acabado de fazer o disco da Silvia, o Honda. E aí eu falei assim, cara, eu vou marcar o estúdio sem ter nenhuma música. Então eu marquei, dei um mês de... Melhor coisa, bicho, essa é... E aí eu falei, o estúdio... Aí eu falei assim, falei, galera, eu quero fazer um disco com vocês, eu vou fazer umas músicas, eu vou chamar meus parceiros pra mandar letra. E se eu não conseguir compor um número mínimo de músicas, a gente faz um negócio experimental, doideira, no estúdio, puta estúdio lá, o Rocinante. E aí, beleza. E aí eu comecei, aí que eu falo dessa composição, desse time, desses parceiros e parceiras. Aí fui pedindo música pra cada um desses. E aí foram chegando as letras, e eu fui fazendo as melodias a partir das letras. Ah, foi o contrário. Foi o contrário. Uau. Todo disco é feito assim. E eu acho que isso é o grande lance. São melodias que eu não iria compor se não fosse de outra maneira. Eu quis provocar essa coisa de fazer coisas que eu não teria feito de outra maneira, sabe? Sim. E também sem o filtro eu vou compor uma melodia para uma cantora da MPB. Sim. Eu não vou fazer uma melodia... talvez venha na minha cabeça de músico, uma melodia sinuosa,
quase uma frase de bebop. A cantora vai pegar a música e vai... Pô, essa frase aqui não tá muito... Então eu vou fazer uma coisa pra mim, que eu vou entender, que eu vou sacar, que eu vou... Então eu não tinha esses... Eu tirei esses filtros, então tudo isso favoreceu muito o processo criativo de composição. E aí, a partir daí, já veio um negócio, sabe? Aí já veio, o troço já tava... Cara, é bem interessante isso, porque geralmente, assim, né... lidar com esse universo da canção, geralmente a melodia vem primeiro... Que ela já meio que delimita tudo, já delimita as métricas e tal, não sei o que, e coloca-se a letra depois, né? Esse processo, ele tem, assim, como eu falei, o jazz, a canção, né, o jazz tem muita canção, tem muito standard, tem muito Gershwin, Cole Porter, a bossa nova, tem muito isso. E isso é é o que eu escutava na minha casa. O samba também tem muito isso. Eles são músicas formais. Tem um A, tem um B, tem um refrão e tal. Eu acho que quando eu recebo a letra, eu sinto... Quer dizer, a minha tendência era um pouco formal. E aí eu tava querendo quebrar isso. E eu acho que eu descobri alguma coisa ali fazendo as músicas com a Silvia. Esse processo da letra moldar a melodia é a verdade. Assim, não dá pra dizer isso porque, pô, é desvalorizar o outro processo. Os dois são igualmente... Mas eu acho que a letra é uma canção, você realmente a melodia tá querendo dizer aquilo que a pessoa tá falando. O que ela tá querendo dizer com aquela letra, aquela poesia é o que tá moldando. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir que eu tava realmente fazendo uma canção, sabe? É interessante, o processo é legal, né? A gente que vive muito disso, assim, muito de criação, mudar os processos dá um barato, né? E agora eu tô no momento contrário, que eu tô tentando voltar. E tá difícil, assim, agora eu tô tentando voltar a fazer como eu fazia antes. Entendeu? Outro dia o Domênico falou, pô, você não tem uma melodia aí, não? Aí eu falei assim, não tem nada por aqui. Se pintar alguma coisa eu te aviso. Aí me instigou, eu fiquei, pô, comecei a... Agora tem que voltar. Assim, pra mim funciona dessa maneira. A criatividade, ela funciona, como eu falei, são janelas. Sim. Abre uma janela, quando você abre ela, aí vai o fluxo de ideias, vai. O negócio então, como eu falei, eu abri essa janela ali com a Silvia. E agora, como eu falei, eu tô querendo um pouco voltar também a pensar em umas melodias. Eu tenho muita vontade também de compor instrumental, que eu não compo. Ali no Continente Trio, por exemplo, agora a gente vai fazer um show. Você falou do Continente Trio, por acaso, depois de 20 e tantos anos, a gente vai fazer um show. Tem isso tudo que de tempo que não tem um show do Continente Trio? Olha, a gente tocou uma vez ou outra ali em Niterói, alguma coisa, fizemos um show, mas tudo muito espaçado, muito avulso, assim. E agora pintou um show, a gente vai fazer, e aí a gente tava vendo set list, e aí eu tenho uma coisa chata comigo mesmo, que eu não ouço esse disco há muito tempo, e eu fico chato com as minhas composições, eu fico assim, porra, eu não queria tocar essa música, mas aí eu já não falo mais nada pra não dar, porra, cara, vamos tocar isso. Mas aí eu tô... também num negócio de maturidade também, de começar a aceitar mais, sabe? Tipo, pô, é legal, é bacana, sabe? Tipo, que eu tive uma época que eu fiquei, assim, eu não gostava daquelas minhas composições, sabe? Mas aquilo também era eu lembro também desse momento de eu estar compondo tema, assim, tema instrumental, e eram umas músicas, assim, sabe que é uma coisa que eu gostava muito? Eu gostava muito do Weather Report, um negócio que eu não falei, mas assim... O Weather Report, que o Weather Report tinha um negócio assim, a música não tinha repetição, ela não tinha ela ia embora, assim. Era um curta-metragem que, né, plano de sequência e vai exatamente. embora, né? Aí eu lembro de eu sentar com violão, assim, moleque, assim, com 19, 20 anos e ficar tentando. Eu considero que eu não consegui, mas tudo bem. Que é difícil pra caramba. Fazer tema que vai, como se fosse uma trilha, né? Como se fosse uma trilha de um... É muito cinematográfico, né? E eu nunca mais compus dessa maneira, desde essa época. E cara, tem umas músicas difíceis ali, cara. Eu sou muito cabeçudo, assim. Minha cabeça, ela funciona em 2x4 só. Cara, pra mim era um mistério. Mesmo hoje, assim, hoje eu fui escutar lá, tinha umas horas assim que eu começava a contar, assim, eu falava, já me perdi, já não sei mais o que tá acontecendo. Mas é isso, né? Você não vai parar pra ouvir seu disco, né, cara? A gente não faz isso, né? Tem gente que faz, tem gente que não... tem gente que faz. Tem gente que você chega, assim, na casa da pessoa, assim, tá uma foto gigante da pessoa na sala, assim, né?
Essa é uma pessoa que deve ficar ouvindo o próprio disco. Mas assim. eu realmente não ouço muito, não. Né? E quando eu ouço, você não vai se inspirar em você mesmo, né? Quando eu às vezes eu tô num lugar e a pessoa bota um disco, assim. Aí daqui a pouco tá bom já, né, cara? Obrigado. Cara. Obrigado, cara. Pô, fico feliz que você botou meu disco aí. Pô, isso, assim, bota um outro disco agora. Cara, aí. Isso é uma parada que, assim, aí depois você paga de antipático. Né? Mas, assim, você chegar na festinha, a pessoa. Põe um disco do Metameta e o Thiago chegou, não sei o que. Puta merda, bicho. Louco pra poder ouvir um Paulinho da Viola, qualquer coisa, cara. Põe um Beatles, põe qualquer coisa, cara. Põe um Bob Marley. Pô, Bob Marley não agride ninguém, cara. Põe um Bob Marley, pelo amor de Deus. A gente fica se vendo, né, no espelho, fica vendo nossos defeitos. Pô, dá muita aflição, nu, assim, cara. Dá muita aflição. E negócio de você ouvir disco, você lembra. Você lembra, falou assim, pô, esse acorde aqui deu treta lá na hora. Não é legal, cara. Não é legal mesmo. Mas é interessante isso de... Eu fiquei interessado. Onde vai ser esse show? Goiânia. Ah, não vou no show, cara. Pô, não sei que por uma coincidência... Dia 28, vai ser dia 28 de fevereiro agora, em Goiânia. Um festival de jazz. Convidaram a gente. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Um encontro, um ensaiozinho. Ah, mas é isso aí. Domingão. Com o Limão. Não, vai ser com o Renato Massa. Batera, que também tocou bastante com a gente também, o Massa. Que era o nosso batera do Rio, nosso brother do Rio. E o Massa, imagino que tem uma conexão da época do Ed Mota, do Ed, né? Sim. O Massa é o baterista que eu mais toquei na minha vida. É mesmo? É. Puta batera. Um puta batera. Puta batera. A gente toca junto com o Marcos Valle até hoje. É aquele batera que, pra mim, é fácil, sem mistério. A coisa vai rolar, vai dar certo. Nossa, bicho, eu lembro de um show do Ed Mota lá em BH, num teatro, que eu não lembro agora que teatro que era, mas eu lembro que devia estar rolando alguma piada interna, assim, porque eu lembro, assim, tipo, o Ed Mota reclamando de um rame que não saía do ampli de jeito nenhum, era o do Itza. Do Itza. Eu tava nesse show. E eu lembro do Massa chorando de rir. Era piada interna, bicho, eu tenho certeza. Caramba, lá a gente olhando assim, eu falei assim, isso não tá tão engraçado assim, é alguma coisa deles ali que tá rolando ali. Pô, tô tentando lembrar. Do Itza em BH. Fizemos altos shows, cara. Cara, e assim, duas coisas que eu queria saber. A primeira, assim, você tá com uma agenda cheia faz tempo, né? E você tocou você acompanhou muita gente nesses últimos anos todos aí, né? Tá dando tempo de fazer o... Eu tô tentando, agora sim, eu tô priorizando, sabe? Tipo, montei uma banda, tenho agora, minha irmã na produção, trabalhando pra caramba comigo, se dedicando, a minha mãe também, que é muito familiar o negócio, né? Uhum. É minha mãe, minha irmã. Então, assim, a gente montou uma estruturazinha pra viabilizar isso. Eu pretendo ter cada vez mais show, eu pretendo poder viajar, eu pretendo poder... E é um caminho difícil, assim, a gente tá numa época difícil de realizar as coisas, né? E eu acho que eu como artista sou bem, assim, perto das coisas que eu toco, né? É como se eu tocasse lá na Série A, assim, e tô como artista eu tô na Série B. É meio isso. Mas mas é um desejo muito grande, é uma vontade muito grande da coisa existir, da coisa estar acontecendo, e a coisa tá rolando num ritmo assim bom, num ritmo legal, que a gente sabe que não é também aquele ritmo explosivo, aquela coisa como outras coisas são, né? Já tô um tempão, já tô, né, a idade já tá, tipo, sabe? Então é um momento de maturidade, é um momento de também mostrar coisas que eu sempre quis também. Esse desejo não foi uma coisa que foi agora. É um desejo que eu tenho de ser autoral, de ser criativo, de criar, de fazer as coisas. Não sei se o caminho é o caminho mais... que eu escolhi é o caminho mais... Eu acho que não é um caminho óbvio. Não é um caminho... Talvez se eu tivesse escolhido um caminho baixista, virtuoso, do groove, e talvez se eu tivesse escolhido esse caminho seria mais... compreensível, assim, as pessoas entenderiam melhor e já seria uma coisa mais imediata, já entraria num nicho. Mas é isso, tudo para mim é uma coisa que realmente como eu falei, eu faço para mim, em primeiro lugar, e faço o álbum que eu gostaria de ouvir e o álbum que eu gostaria de mostrar, que eu gostaria que as pessoas ouvissem. Eu faço o show que eu gostaria de assistir
e faço o show que eu gostaria que as pessoas assistissem. Não faço uma coisa pra impressionar, nem pra... Uhum. É isso, né, cara? Agora, respondendo a sua pergunta, que é como dividir o tempo, né? Uhum. Realmente um reflexo disso é o tempo que eu demorei pra lançar, porque foram 5 anos. Porque eu comecei ali na pandemia, aí quando terminou a pandemia veio aquela coisa... foi um momento muito forte, né? Assim, Sim. O 2022 ali, que aí começou, e foi um momento interessante também, porque a pandemia, ela trouxe umas coisas assim, tipo, será que vai voltar como era? E assim, na nossa geração, na nossa idade, é um negócio que, tipo assim, será que já deu? Será que já foi aquele tempo glorioso? As turnês maneiras, os discos legais que eu gravei, será que agora eu vou voltar e o que vai ser? Só que quando voltou, tipo assim, aí surgiu uma nova geração de artistas que eu admiro pra caramba hoje em dia, que eu tenho o privilégio de estar junto também, tocando, tipo essa galera do Bala Desejo, né? A Dora, a Ana Frango Elétrico, o Zé Ibarra, toda essa galera que surgiu assim, não surgiu, né? Surgiu na minha vida. Depois da pandemia, e aí comecei a fazer, aí, entrei na banda do Caetano, que eu tô com quem eu toquei ali em 99 e 2000, fiz uma turnê com o Caetano, turnê Livro. Nossa, do Livro? Do Livro, eu toquei nessa turnê, toquei com o Caetano em 99, eu tinha 21 anos, 22. Aí voltei pra banda do Caetano, aí o Caetano, fez uma super turnê, Meu Coco. E aí, aquele disco que eu tinha começado, eu fui gravando aos poucos. Eu gravei as vozes no meu quarto. Gravei um monte de coisa no meu quarto. Não, a Nina Miranda gravou a voz lá de Londres, a Gabriela Riley gravou a voz lá de Chicago, os metais, cada um no seu apartamento. E fui montando tudo, sabe? E aí depois entreguei ali pro Cassim, Mário Caldato, Mixar, que fizeram um trabalho também, que uma boa parte também, a mixagem do que... Sim. A relevância ali que a mixagem também dá pro... Não, isso é engraçado você falar, porque a voz tá com voz de quarto mesmo. Tem um, né, não gravei no super microfone, numa super sala. Não, e tem um jeito meio mais airado de e cantar. tem eu faço dobras, assim, eu sou um compositor, não sou um intérprete, não sou... então eu gravo, faço dobra, faço harmonia, faço oitava, faço aquele bloco, faço uma orquestração de vozes e convido as super intérpretes, super cantoras maravilhosas para ter essa qualidade no disco também. Você falou da Ana, da Dora, tem a Silvia Machete, a Nina Becker tá no disco também. Nina Becker, Nina Miranda, Gabriela Riley, a Letícia Pedrosa, medo de esquecer alguém, hein? Tem essas participações das vozes femininas. E a Dora Morelemão. E tem essa qualidade de ter grandes intérpretes, pessoas que interpretam ali, que cantam. No show você toca baixo ou toca... Toco baixo. Toca baixo. Toco baixo e canto. Aí eu falei, pelo menos alguma coisa que eu faça bem. Que eu tenha segurança, tocar baixo. Se eu inventar de tocar guitarra, se eu inventar de tocar um Fender Rhodes ali, maneiro, não sei o quê. Eu falei, não, vamos no baixo mesmo. E aí tem o desafio de cantar e tocar, que é... E aí, ao vivo, Tomás Harris, batera. Thomas, o Guilherme Lírio, o Antônio Fischer Band no teclado, a Dora, que faz todos os vocais junto comigo, né? Porque como no disco tem muitas camadas de vozes ali, ela faz esse trabalho comigo. Também interpreta as outras canções que outras cantoras. E ela faz sempre uma participação especial. Sempre. Pra mim, ela é sempre uma convidada especial. E aí ela canta músicas também do Pique, do álbum dela. Ah, que massa. E aí, nesse show, especialmente, a gente vai ter um naipe de sopros, trombone, que é o mesmo que gravou o disco, que é o Marlon Sete no trombone, o Diogo Gomes no trompete e o Jorge Continentino, meu irmão, no sax. Aliás, tem um solo bonito dele. Né? Super bonito. Parênteses de saxofonista, né? Porque essa época que eu vi ele tocar lá no começo, depois a gente se reencontrando ali, uns 10 anos depois, bicho, eu acho que não tem nenhum saxofonista no mundo que não tava ali impactado, ali, né, sofrendo a sombra do Michael Brecker. Sim. Nessa época ali, que eu rapidinho falei, bicho, não vai dar pra mim não. Preciso... Que ficou chato, né? Ficou chato. Preciso ir pra outro lado, preciso esquecer esse negócio aqui.
E, cara, achei super bonito. Aí tem uma coisa mais Wayne Shorter, assim, parece que foi pra um lado mais... né, que tem a ver com o Weather Report, tem uma coisa mais lírica, sim. assim, menos... O Jorge estudou com o Ion Muniz, né? Ion Muniz é um super saxofonista brasileiro. É o grande saxofonista de jazz brasileiro, eu acho. É o Ion Muniz. Eu não conheço. Ele tocava com o Vitor Assis Brasil, tocava com o Edson Machado. Caramba, das antigas. Das antigas. Ele já faleceu. Louco, assim, o Jorge... Ele era tipo um mestre, um mestre Yoda, sabe? Porque o Jorge ia lá ele morava era tipo isso. O Jorge ia lá, entrava lá e o cara... Isso foi muito... Realmente, o som do Jorge, a gente que, pô, nós, eu que sou irmão dele, tive essa transformação que é muito disso que você falou, dessa sonoridade, né? Do Wayne, do Joe Henderson, dos caras. Tem uma coisa, de repente, assim, eu ouvi, eu reconheci o som, mas eu falei assim, nossa, foi pra outro caminho aqui, foi pro outro lado, eu achei isso muita legal. Influência do Ion e muita influência dele também ir pra Nova York, ver os caras tocando lá. E a gente também, a gente cresceu ouvindo isso, né, cara? A gente cresceu, inclusive, lá em casa rolava um filtro, assim, muito forte por causa do meu pai, negócio de fusion, não sei o que não pode e tal. E chega não passa de John Coltrane, assim, entendeu? John Coltrane pra, sabe, Stan Getz. Aí hard bop, até o hard bop, depois do hard bop. Na boa, mas assim, eu acho que essa parada assim, fusion e tal, é coisa que você tem que ouvir já adulto, com mais discernimento, entendeu? Tá voltando agora, né? Muito novo, não é... Agora tá voltando e eu tô perdidão, eu tô perdido, assim, porque outro dia eu fui no show do Thundercat e aí eu gosto muito do Thundercat, eu acho ele, pô, eu gosto da parada dele ali, da jogada que ele tem, dos vocais, do lance pop, canção, harmonia vocal, mas assim, tem um lado da fritação que eu, tipo assim, eu fui no show dele, eu parava assim, eu ficava assim, parecia que eu tava levando uma surra, assim. Aí eu falava assim, eu tô levando uma surra, será que isso é bom? Será que isso é... Aí eu falo, cara, eu tô sacando a parada, tem um lance assim, de um negócio, de uma parada artística nesse negócio assim, sabe? De ser realmente um negócio ali, os caras estão vomitando nota na sua cara, assim. É um lance. Aí eu falei assim, que eu tô tentando entender, porque eu acho que eu já tô meio velho, cara. Eu tô achando que, assim, a tendência é eu não gostar. Eu achar isso chato pra caramba. Mas peraí. Não, é isso. Cara, eu peguei um show do Kamasi também, num festival que a gente tocou ano passado. E, cara, é isso, assim, né? É muito impressionante. Eu acho que esses caras, né? O Thundercat, ele, o Robert Glasper, essa galera mais recente do jazz, assim, né? É tudo muito impressionante. Já tem uma coisa, assim, também, já com um pé com muita influência pop, assim, no sentido da roupagem, no sentido de que, tipo, pô, é um show de jazz com luz piscando pra caramba, com labareda de fogo. E tem uma cultura do hip hop muito presente, né? É uma coisa que eu admiro muito, assim, a coisa da cultura do hip hop, da maneira como eles... E assim, é uma montanha russa o negócio, né? O negócio vai num ápice, assim, de dinâmica e não sei o que. E é isso, o baixista lá do Kamasi lá. É muito impressionante, o cara toca pra cacete e tal, não sei o que, e ele tem a arroba dele do Instagram. Mas eu acho que pra gente... Pintada no baixo acústico, sabe? Eu falei, cara, legal. Pra gente, eu acho que pra nossa geração, mexe num negócio maluco, assim, que eu acho que pra galera nova sabe? Mas é porque acho que a gente viveu essa coisa A gente passou por isso do também. fusion, de isso virar uma coisa desgastada, virar um negócio da gente um pouco assim, cara, a gente tem que se parar de escutar. Tanto que eu falo que o Weather Report foi a minha banda de adolescente. Que eu era adolescente, eu me trancava no quarto e eu ouvi todos os discos do Weather Report, eu sei as músicas, assim. Só que teve uma hora que eu parei, cara. Eu falei assim, eu não vou mais escutar isso. Não vou, parei de escutar. E eu fiquei assim 20 anos sem escutar isso. E hoje em dia eu escuto e eu gosto pra caramba. O negócio envelheceu bem pra mim, assim. Mas agora ele tá num lugar muito bom pra mim, assim, que já não é... Eu não quero mais fazer aquele som, mas eu escuto as composições, os acordes, as harmonias, o som, a produção. É super bem produzida, é uma produção de um disco... É uma cabeça de música pop mesmo, né? De ser bem gravado, de ser bem mixado, de ter, sabe? Não tem sobra, né? Não tem, assim, não tem fio solto, não tem muita aresta, assim, né? Mas acho que a nossa geração passou um pouco... Passou, e aí quando a gente vê essa volta, a parada tá voltando, mas né? Então, essa é uma parada que me interessa muito, assim, porque...
Eu fico pensando assim, eu lá com 18 anos, chegando na Unicamp para fazer faculdade de música e tal. Isso que você faz agora, isso que eu tô fazendo, esse caminho não existia pra gente há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, você não ia ser o baixista que compõe melodia em cima da letra e grava a voz no seu quarto e tá interessado na canção. Era isso, o caminho era assim, ó, bicho, dá seu jeito aí de ser o melhor do mundo, tocar a maior quantidade de nota que você conseguir por minuto, e é isso, né? O caminho, assim, ó, o que a gente tinha pra vender é isso, falou, ó, vou fazer algo vou fazer um malabarismo aqui com uns 250 bolinhas aqui no ar agora. Sim. Né? Tem algo, assim, que me interessa muito disso, assim, né? Até, por exemplo, fiquei pensando, né, o Marcelo Cabral, que é outro puta baixista também, né, bom, enfim, minha discografia inteira é o Cabral, que tá agora, tipo, fazendo o terceiro disco dele também, e não tem baixo no disco, sacou? Ele tocando guitarra e cantando, né? Eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. É algo assim que a sensação que dá é tipo assim, fazendo uma comparação esdrúxula, parece que a gente foi na academia e a gente exercitou tudo, sabe? Não é aquela coisa assim, passar a vida inteira fazendo só bíceps e ficar com as canelas. Mas é isso que tem que ser, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça a gente tem que ter a cabeça de artista, né? A gente tem que ter a cabeça aberta de todas as formas de arte, assim, né? E tudo, e fazer uma coisa... Eu fico feliz, assim, o público que vai no meu show, eu sinto que é diverso. Uhum. Tem uma galera que vai, que é baixista, que é a galera que é fã do Ed, que quer ver um groove, e aí chega lá, tem um groove. Aí né? tem a galera que quer ver solo, tem fritação no ponto saudável ali, que eu gosto muito do Thomas. O Thomas é um, né? Sim. Ele tem aquela coisa da bateria, faz a conversa, que é o jazz, sabe? E tem uma galera também que é fã da Ana, que é fã da Silvia, que é fã da Dora, que é fã do Bala, que tá ali, tá feliz também, tá ouvindo melodias bonitas, porque são pessoas que gostam dessa MPB nova também, que tem muita composição, muita composição voltada também ali pros anos 70, pro Milton, Não é muito, mas tem esse elemento, canção, tem elemento composição, canto bonito, Dora cantando. Então eu acho que é isso, eu acho que tipo, colocar todos esses elementos, só que natural também, porque eu sou assim. Sim. Não adianta a pessoa que... Não, isso tem a ver assim, comigo, isso tem a ver com... Inclusive a observação de eu ter identificado como um disco carioca, não é o carioca... Tem nada de caricato ali, não tem nada, sabe? Não, eu adorei que você achou carioca. Acho ótimo. Porque eu acho que é isso, vem de um DNA ali dessas coisas. Agora eu vou te falar uma coisa, tem metade do disco que eu gravei em São Paulo, que faltou falar isso. Faltou eu falar isso. Não, mas aí, ó... Faltou eu falar isso, porque é muito importante, eu não posso deixar de falar que metade das músicas foram gravadas em São Paulo, no estúdio do Dudinha, do Duda Lima, é o Buena Família. Com o Vitor Cabral na bateria. Sensacional. Então, assim, tem em São Paulo, porque eu acho porque eu quis que tivesse isso, muito por causa do disco da Silvia, porque o processo do disco da Silvia foi um negócio, assim, muito, muito forte pra mim e pra ela, pro Dudinha também, a gente formou um trio ali, que foi a coisa deu... começar a fazer música com a Silvia e aquilo que começar a virar fácil e virar bom, e a gente fala assim, caramba, que música que a gente tá fazendo, porra, que linda essa música. E aí surgiu o Dudinha e fala, vem no meu estúdio, e ele chegar num som que era o terceiro elemento, que era a gente falar, porra, que músicas bonitas, e que som que ele tirou, que sonoridade, sabe, que ele tirou ali com o Tofu. E o Vitor na batera, o Vitor Cabral na batera, que eu quis ter esse elemento. O Vitor, quis ter o Guilherme Monteiro também, que é meu irmão lá de ABH, também gravou no disco da Silvia. E eu queria ter esse... Então metade do disco, as bases foram gravadas. E tem muita mão ali do Dudinha, que eu assino a produção do disco. Mas é muito coletivo. Tem muito a ideia, assim, tem muito essa presença do Dudinha gravando, o Tofu gravando, o Pepe Monerá que gravou também lá em Araras, os músicos, o Thomas, assim, é um cara que ele é muito, ele chega junto também, ele fala, cara, sim. Ele colabora muito mais do que só como baterista, que já é uma grande coisa. Ele se envolve, ele dá ideia, o Guilherme, então teve essa coisa muito coletiva. Mas, para dizer que tem uma coisa de São Paulo,
eu acho isso forte, assim, não é só porque eu vim para São Paulo e gravei no estúdio em São Paulo. Tem uma coisa forte daqui, tem muita gente que eu admiro aqui, eu acho que aqui é um lugar que tem uma fertilidade, assim, cultural, que eu admiro muito. Todo carioca admira, tanto que o Nego Léo tá aqui, a Ana Frangoletti tá aqui, a galera do Rio vem pra cá porque encontra essas coisas aqui. E aqui sempre que eu venho... Oportunidades. Não, e também me alimenta muito quando eu chego aqui, os encontros, dá um barato assim na cabeça. O Rio é aquele lugar, como talvez quem é de São Paulo vai pro Rio e encontra a galera do Rio e admira a galera, fala, pô, que maneiro, eu tô aqui no Rio, e aquilo dá sim. Inspira, cara, inspira, eu acho que inspira, eu me inspiro muito a galera daqui, o Serginho Machado, batera, que também vai pro Rio, pô, eu quero ficar carioca, quero ser carioca. e tá indo pra lá. Eu adoro isso, cara. Eu volto e meia, quando eu posso, chamo ele pra gravar lá também, sabe? Eu acho que tem que ter isso. Acho que a gente tem que... hoje eu vou fazer uma gravação com o Gui Amabis, eu fico felizão que ele me chamou. Eu falo, pô, eu quero ir. A gente tem que estar esses dois polos, que não são só dois, tem outros pelo Brasil, é claro, não vamos deixar de... Sim. Mas assim, esses dois polos culturais, assim, São Paulo aglutina todo mundo, né, cara? Pô, tinha uma época aqui que a gente tava falando aqui de uma cena paulistana, que quando ia levantar mesmo a capivara, assim, era pouca gente que era daqui de São Paulo mesmo, nascido e que morou aqui. Mas São Paulo acolhe, assim, cara. Eu acho que São Paulo... De um jeito muito ruim, de um jeito meio espinhoso, mas acolhe. Eu acho que acolhe. Eu sinto quando eu chego aqui, eu sinto que eu sou interessante, assim, eu sinto que, porra, sabe, lá no Rio eu já sou, tipo, você, porra... Aí você chega assim, o cara, pô, você é interessante pra gente, sabe? Tipo, quem vem de fora, traz alguma coisa. A galera aqui tem um respeito, tem uma vontade, tem um interesse em quem vem de fora. Eu acho isso muito forte. Acho que não é à toa que tem muita gente, além de ser um lugar, uma grande cidade, né? Economicamente, tudo, financeiramente, tudo, mas eu acho que tem esse pensamento, tem essa cultura aqui, de valorizar o que vem de fora. Sim. Mais do que o Rio tem uma cultura muito forte do Rio. Sim. Então o Rio já é mais assim, pô. Eu acho que tem um bairrismo um pouco maior aqui. É natural para um lugar que tem muito, né? Que tem uma força muito grande, aquele negócio do samba, do carnaval, sabe? Do funk, sei lá, aquela cultura ali realmente é muito forte. Então, dá um pouco essa sensação, assim, o Rio é berço de muita coisa, né? São Paulo é o lugar que todo mundo vem depois, assim, né? Então acho que acaba sendo mais poroso, sabe? É mais fácil de absorver, de agregar as pessoas e tal, do que... É isso também, né? Tipo, sei lá, outros polos, assim, tipo, em Pernambuco também é uma efervescência ali. Bahia, Salvador, né? Nordeste de muita todo. coisa, assim, que é mais difícil essas outras influências entrarem, eu acho. Tem um pouco... Eles têm a cultura deles, forte, bonita, assim, que eles têm orgulho, que é lindo. Mano, ficaria mais um pouco aqui conversando contigo. E mais alguma coisa em vista, mais projetos, coisas pra acontecer aí num futuro não tão longínquo. Como eu costumo levar tanto tempo pra produzir um disco, eu tenho que já começar agora, esse ano, provavelmente eu já devo começar um próximo disco, porque esse processo de demorar tanto... Quando você termina, você entrega uma coisa, você zera o game. Sim. E aí, o final, né? O final do ciclo. E aí, mas eu tô ainda nesse empenho de manter também o Cabeça Mil Corpulento, fazer show, tocar, difundir ele bastante. Aproveitar, assim, né? Saiu vinil pela Rocinante, né? Tem o disco em vinil pela Rocinante. Vai sair pelo um selo português chamado Merabout também. Então é isso, cada lançamento desse em vinil também dá mais uma vida pro disco. Eu quero que ele dure bastante, mas eu acho que esse ano eu já vou começar. Já comecei, na cabeça já tá rolando e espero gravar nesse ano pra lançar no ano que vem, ou sei lá, daqui a pouco vou fazer 50 anos, quem sabe. Olha aí. Mano, valeu demais você ter vindo aqui, direto do aeroporto para os estúdios do Brasil de Fato. Valeu demais o papo. Pô, foi um prazerzão, cara. Pô, demais, papo cara. Muito bom. Valeu e, pô, descasso, hein? Obrigado. Pô, felicidade total. É isso aí, mano. Pô, sensacional.
Encerrando o episódio número 102, que contou com o baixista, compositor, cantor, produtor Alberto Continentino. Sabe som que tem o roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, produção da Letícia Holanda, captação de imagem Marina Ortega e a técnica de áudio e sonorização é do Nelson Calura, do Adilson Oliveira e da Lua Gattinoni. A identidade visual é do Rafael Canoba e aqui no Brasil de Fato a coordenação das redes sociais é com a Rafaela Cury, coordenação de jornalismo da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que cada episódio gera uma playlist, você encontra o link da playlist na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. E é isso aí, valeu e bons sons!